Bom, aguardando o pessoal. Nossa, hoje tá muito ruim a transmissão, hein? Tomara que a gente leve sorte agora. Opa, certinho. Vou aguardar, porque eu os convidei para essa reunião bem mais cedo e também avisei que a gente ia tirar dúvidas, né? Que vocês tivessem, que era para trazer, tá? Então, vou adiantando a nossa aula prática, tá? E tem um videozinho que eu também vou postar, realizado em laboratório para vocês, e vou fazer um apanhado geral, então, dessa prática executada, tá? Tentei deixar mais facilitado para que vocês realmente compreendam esse ciclo, então, tá? Não temos muito material, tá? Lá na aula prática. Hoje apresentaria o Plasmodium e o Toxoplasma gondii, tá? Então, eu estou mostrando as lâminas que a gente tinha, portanto, de Toxoplasma, tá? Que são os cistos, tá? Porém, a gente não tem ali nenhuma de plasmódio, né? Que era para eu mostrar para vocês. Mas, em todo caso, né? Não é nada perdido, tá, pessoal? A gente consegue totalmente fazer esse apanhado geral sem mesmo estar consultando a lâmina nesse momento, tá? Então, vamos lá para a gente ver qual que é a nossa aula aqui. Só um pouquinho, tá? Tô com bastante arquivo aberto, então pode ser que eu... Acho que é essa aqui, tá? Essa mesma. Oi, Silvana, boa noite. Tudo bem? Qualquer coisa, Silvana, pode interromper se tiver dúvida, tá? Já vou dando esse apanhado geral, que seria da aula prática, né? Como eu avisei no início do vídeo aqui, e depois vai mais um videozinho, então, lá para vocês, tá? Hoje também está marcado a segunda formativa, então, lá dentro da plataforma também já vou colocar essa atividade que vai valer como segunda formativa para vocês, tá? Coloco tudo bem explicadinho lá. E se por acaso você tiver alguma dúvida a respeito de qualquer um dos conteúdos que nós abordamos, assim que eu terminar aqui, aí a gente já pode conversar, tá? Então, hoje a aula prática seria de Plasmodium e de Toxoplasma gondii, né? São dois parasitos, os quais a gente falou na teoria ontem, então, em aula, tá? Eu acho que vocês perceberam que aqui dentro, né, desse conteúdo, então, pelo menos relacionado a Plasmodium e Toxoplasma, são dois parasitos que, assim, são bem complexos de entender, né? Eles exibem muitas formas de vida durante o seu ciclo todo, né?
e além do que ele utiliza 2 hospedeiros, então, tanto para Plasmodium quanto para Toxoplasma. Então, nós temos dentro de Plasmodium, que é causador da malária, nós temos também 2 hospedeiros, né? Um que é invertebrado e outro vertebrado, e temos no Toxoplasma gondii também sendo um agente etiológico que ele também necessita de 2 hospedeiros, né? O que a gente chama de heteroxêmico, né? Então, só que no caso do Toxoplasma gondii, ele vai utilizar, então, 2 hospedeiros, e esses 2 hospedeiros são hospedeiros vertebrados, né? Que a gente tem ali o ser humano como um hospedeiro intermediário ou incompleto, uma vez que o agente etiológico não consegue fazer a sua reprodução sexuada nele, e ele utiliza então outros animais então para fazer a sua reprodução sexuada, que é então os felídeos, né? Então, incluindo os gatinhos também. Mas nós temos vários outros animais que também entram dentro desse ciclo, portanto, tá? Não temos só o homem ali, mas temos também porcos, né? Os suínos, os bovinos, temos ovinos também, aves também que podem ter toxoplasmose, né? Roedores como ratos, né? Também podem ser, então, hospedeiros intermediários desse parasita. Então, vamos começar aí devagarinho, fazer essa revisão e facilitar um pouquinho a compreensão do ciclo, então, de vida, que eu achei que é o que mais pega, então, nesse momento, principalmente que vocês vão logo mais, então, para as avaliações bimestrais, tá? Bom, deixa eu aumentar aqui. Isso. Então, vamos lá. Então, ó, a gente sabe, né, que existem várias espécies de plasmódio, que é o causador da malária, então, né, e que a gente tem ali, olha, o Plasmodium vivax, nós temos o falciparum, temos também a malária, né? Então, temos com maior incidência essas 3 espécies aí disseminando a malária, tá? No Brasil, olha lá, nós temos a Vivax, temos a Falciparum e temos a malária. No mundo todo, o que se conhece a Vivax, a Falciparum, a malária e a Ovale. Só que essa Ovale, gente, ela não ocorre no Brasil, tá? Ela ocorre em outras regiões do mundo, mas aqui no Brasil, as 3 que são incidentes aqui é a Vivax, a Falciparum e a malária, tá? E nós temos com maior incidência, e ainda bem, que é a Vivax, então, que provoca a maioria dos casos, então, de malária. Porque a Vivax, ela é mais amena, gente. O que nós temos de preocupação dentro de plasmódio, né, de infecções por plasmódio, é realmente o plasmódio falciparum, que é muito mais aí patogênico, né? Bom, e a gente sabe que quem é o vetor e também é um hospedeiro desse parasito é um inseto, é um mosquito, né? Que a gente mais costuma chamar de pernilongo, tá? Então, ele é do gênero Anopheles, por isso que a gente generaliza. É o mosquito Anopheles, né? Porque ele está dentro desse grupo aqui, dentro desse gênero, tá? É chamado popularmente de mosquito prego também, tá, gente? E ele vai, então, olha, esse Anopheles, ele então vai ter que ele é o hospedeiro invertebrado, que a gente fala, né? Invertebrado porque não tem ossos, é um inseto, né? E ele é o hospedeiro invertebrado. E quem é o hospedeiro vertebrado, então? É o humano, tá? Então, nós temos aí esse
o ser humano como sendo o hospedeiro, então, desse parasito aí bastante importante, então, tá? Então, vamos lá dar uma olhada no restante. Como, então, que acontece esse ciclo do plasmódium no homem, então? Então, tentei aqui deixar o máximo resumido para que fique mais facilitado, então, para vocês. Acredito que tenha ficado, tá? Se a gente olhar a figura, a gente vai ver, então, que existe aqui embaixo o ciclo passando, então, nesse hospedeiro vertebrado, tá? Que é o homem, e aqui em cima o ciclo ocorrendo, então, nesse hospedeiro invertebrado, que é o anófeles, que é o mosquito, tá? Qual mosquito tá esse aqui? Estão somente nas fêmeas, tá, gente? Porque a fêmea que é hematófaga, a fêmea que suga sangue. Normalmente, todos os machos das espécies de mosquitos, assim, de pernilongos, eles não são hematófagos. Eles fazem a alimentação deles através de néctar, tá? Então, somente as fêmeas que são as vetoras e que são também as hospedeiras, então, desse parasito. Então, olha lá. Então, começamos o ciclo no homem, que é essa parte, então, embaixo que nos interessa, tá? Então, se eu tenho um mosquito, a princípio, que ele está infectado, ele vai picar uma pessoa, tá? Que a gente já sabe, né, por causa da aula teórica, que esses esporozoítos, que é a forma que vai entrar para dentro do corpo desse hospedeiro vertebrado, ele está nas glândulas salivares do mosquito. Portanto, ele sairá facilmente na hora que essa fêmea for fazer o repasto sanguíneo dela, então. Então, essa fêmea que está infectada, ela chega ali naquele hospedeiro vertebrado, que é o homem, e pica. Picando, ela já solta a saliva para que amorteça, né? Para que não haja coagulação sanguínea rápida, para que ela possa ficar sugando sangue. E com essa saliva, nós temos a entrada, então, dos esporozoítos para dentro do corpo do homem. Uma vez esses esporozoítos, então, olha lá, saídos da saliva do mosquito, eles vão alcançar o fígado dessa pessoa. Alcançam por onde, gente? Alcançam pelo sangue, pelos vasos sanguíneos. E é lá no fígado que eles têm a célula que eles escolheram. É o primeiro órgão ao qual eles vão se localizar. Então, eles tomam lá o fígado, tá, gente? Tomam lá as células lá e logo esses esporozoítos, olha, se tornam merozoítas, tá? Aí, o que acontece? Quando esses esporozoítos chegam lá no intestino, eles passam por múltiplas divisões, isso é, se reproduz, produzindo merozoítos. Ainda lá no fígado, olha lá, esses merozoítos vão sair de lá, porque merozoíto quer outra coisa, ele não quer ficar no fígado, tá? Ele tem outro lugar para ir, ele tem preferência por outro tipo celular que não é o fígado, tá? Então, ele vai lá para onde? Vão atingir a corrente sanguínea novamente, porque é lá que estão o que eles querem, que são os eritrócitos ou as hemácias, né? Que é a mesma coisa. Então, eles chegam lá e entram dentro das hemácias. Entrou, olha lá, eles vão se modificar e vão ficar replicando, vão ficar se dividindo, né? Fazendo essa reprodução. E aí, novos merozoítos são formados, são produzidos, então, durante essa reprodução dentro dos eritrócitos. Chega uma hora que esses eritrócitos também, gente, eles
estouram, né? É o que acontece aqui, ó. Merozoítos saíram do fígado e vieram para a corrente sanguínea. Tomaram as hemácias ali, os eritrócitos, e estão lá dentro se reproduzindo, então, tá? Se reproduzem, até que chega um momento que tem células que sofrem lise, isso é, estouram, né? Elas se quebram, então, porque está cheio ali realmente de merozoítos. Aí o que acontece? Esses merozoítos que ficam soltos ali, gente, o que eles vão fazer? Muitos vão fazer o caminho de volta, achar outra célula de hemácia, né, de eritrócito, que não está tomada e vai entrar dentro dela para continuar se reproduzindo. Os que não entrarem em outras células, gente, estão o quê? Oh, desculpa. Outras que não entrarem dentro de outras células, eles sofrem uma outra modificação, então, tá? Lembrar que durante esse período, então, que os merozoítos causam lise para as hemácias, para os eritrócitos, são esses momentos em que, então, nós temos os períodos de febre, então, tá? Do aparecimento dos sintomas, então, ocorrendo nesse momento de explosão, de extravasamento, então, desses merozoítos, arrebentando, então, essas células tão importantes que são os eritrócitos aí, barra hemácias, né? Então, dependendo da cepa, né, que esse mosquito passou para esse ser humano, isso vai ter uma repetição, ó, a cada 36, a cada 48 ou a cada 72 horas, como a gente falou lá, que é a febre terçã, a febre quartã, né? Dependendo da cepa, então, relacionada a cada espécie, então, tá bom? Então, aí é que se sente aqueles calafrios, febre, né? A pessoa treme demais, por isso que é chamado de maleita também. Então, acessos extremamente, não há o que faça a pessoa, né, se aquecer, né, se sentir bem. Bom, aí o que acontece? Logo depois, esses merozoítos, então, que estão aqui, ó, sofrem diferenciação, tá? Uma diferenciação celular dentro desses eritrócitos, originando o quê? Gametócitos, isso é, gametas, gente, tá? Tanto gameta feminino quanto gameta masculino. Então, quando estoura a célula e estão em merozoítos, eles vão lá para outras hemácias. Outras, quando estouram, esses merozoítos aqui, ó, já se transformaram em micro e macrogametas. Aí o que acontece? Esses micro e macrogametas daqui, então que eles vão ficar livres no sangue, gente. E é isso que também faz parte do ciclo desse parasito. Porque esses microgametas, eles precisam de um outro hospedeiro para que ocorra então a reprodução sexuada. Está livre no sangue para que na hora que o inseto venha picar, esse inseto então engula, né? Faça a sua alimentação e leve então esses micro e macro gametas para dentro de si, para que ocorra a reprodução sexuada. Por que reprodução sexuada? Porque eu já tenho os gametas, gameta feminino e gameta masculino, então, desse parasito, tá? É isso aqui. Pronto, acabou esse ciclo dentro do homem, ok? O único problema, esses gametócitos, eles, se continuarem dentro do seu corpo, não vai acontecer nada, porque ele não se adaptou em fazer, então, a fecundação dentro desses outros vertebrados.
Ele somente realiza essa fecundação dentro de um invertebrado que é o mosquito. Portanto, se eu ficar isolada, esses gametócitos uma hora vão sumir do meu corpo. Porém, aqueles que estouraram, mas não estouraram em gametócitos, ainda são merozoítos, que estão tomando outras células, eles continuam ali, fazendo lise das células, né? Das células eritrócitos e causando ainda esses sintomas, então, febris e tudo mais, tá? Vamos para o ciclo no mosquito, então. Então, agora aqui é essa parte superior que nos interessa. É onde vem um mosquito que não tem nada, né? Esse mosquito está livre, ele somente vem para picar seu sangue, só que você tem. Nossa, meu mouse está meio ruim aqui, gente. Só que você está com os microgametas aí circulando no seu sangue, prontinho para que esse mosquito, então, faça a ingestão desses microgametas. E é o que acontece. Então, vem esse mosquito anófeles, né, que é uma fêmea, tá, gente? Não se esqueçam, e vai ingerir o sangue. E junto com o sangue, vai ingerir os gametócitos, então, femininos e masculinos, tá? E aí, o que acontece? Acontece esse ciclo de reprodução sexuada. Sexuada, nós vamos ter, então, a junção, a fusão dos dois gametas, então, masculino e feminino, formando quem? Um zigoto, que é o que a gente viu lá na êmbrio, né? Então, formando o zigoto, olha lá dentro ali ainda, né? Junto com aquele sangue ingerido ali dentro do inseto, o que vai acontecer? Esse zigoto aqui vai se transformar, e é em pouco tempo dentro que acontece isso do inseto, gente. Por quê? Porque esse inseto também tem vida curta. Então, o ciclo de vida desse parasito tem que ser curto, tem que se adaptar ao tempo de vida do inseto, o máximo que ele puder. E é isso que aconteceu. Esse, então, parasito, ele, em pouco tempo, ele se transforma, então, de zigoto para de zigoto para ocineto, tá? Ou ocinetes, tanto faz, tá, gente? Vai ter escrito diversas formas, todas elas estão certas. Se transforma num ocineto, olha aqui, ó. Engoliu, lá dentro o que que acontece? Os dois gametas masculinos e femininos vão se fundir, né, através da fecundação e vai formar o zigoto. Logo depois, esse zigoto, gente, vai se transformar no ocineto. É o ocineto que vai, então, atravessar a membrana em que está esse sangue sendo digerido e vai entrar, então, aqui nas células do trato digestório aí desse inseto. Entra como o ocineto, atravessa essa parede aí do intestino médio e vai desenvolver o cisto. Aí o que acontece? Esses cistos vão, então, olha, passar por mais uma mudança ali dentro, né? Que ele está se reproduzindo, está desenvolvendo os organismos ali dentro, e ali dentro, então, olha, vai estar os esporozoítos, tá? O que vai acontecer? Logo depois que está tudo maduro, esses esporozoítos dentro desse cisto, esse cisto vai estourar. Estourando, o que acontece? Esses esporozoítos vão se deslocar de novo lá para a saliva, né? Lá para a parte anterior, lá para a cabeça, e vai ficar lá dentro da glândula salivar do mosquito, então, que é a forma que o mosquito vai introduzir de novo em outra pessoa que está saudável, então. E aí vai, então, o ciclo desse parasito. Aqui tem mostrando também, tá, gente, como que
acontece, tá? De forma também bem simples e resumida aqui, tá? Bom, alguma dúvida aqui, pessoal, em relação a esse de cima? Tranquilo, prof. Tranquilo? Então tá. Uhum. Então vamos no toxoplasma, né? Que acho que o toxoplasma é que ficou mais pesado ainda, então, tá? Deixa eu passar para cá. Então, coloquei aqui uma série de, 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 de informações aqui para a gente ir discutindo. Ciclo de vida desse toxoplasma. Bom, a gente tem ovos, então, aqui está dizendo ovos, mas são oocistos, né? Os cistos de toxoplasma vão ser eliminados por fezes de gato, que foi isso que a gente falou, né? Então, olha, quando esses felídeos, que são os que mais, né, que são os hospedeiros definitivos, então, né, os completos que a gente diz, eles têm esse parasito, eles vão eliminar, então, esses cistos através, então, das fezes, tá? Então, normalmente, defeca lá no meio ambiente, então. Então, muitos ovos, então, muitos cistos são eliminados, mas geralmente durante apenas algumas semanas, então. Depois de 5 dias no ambiente, aí esses oocistos estão plenamente infectantes, tá, gente? Eles estão prontos para infectar, né, um outro organismo que seja intermediário e continuar o ciclo, então. Os gatos podem ser reinfectados ao consumir alimentos, né? Ou outros materiais contaminados com ovos. Então, muitas vezes ele mesmo pode ser contaminado com cistos que ele mesmo também eliminou. Porque vamos supor que ele come lá fora e a comida dele fica ali perto de onde ele faz cocô, cocô dele, né, foi retirado de uma forma que, né, já estava seco e aí voou pozinho, ou uma mosca sentou no cocô dele, tirou um cisto e sentou na ração dele e ele come essa ração. Então, ele próprio se reinfecta com os mesmos cistos. Como também ele pode, através disso, com um alimento contaminado ali, ele pode reinfectar o restante, né, dos gatinhos que tiver em casa e por aí afora. Outros animais, olha, como pássaros silvestres, roedores, como os ratos, tá, gente? Veados, porcos, ovelhas, podem consumir ovos em solo, em água, em material de planta ou areia para gatos contaminada e contrair a infecção. Nossa, professora, mas como que chega isso lá? Então, a gente está falando que eles vão consumir esses cistos, então. Se o gato faz um cocôzinho lá na grama, gente, seca lá na grama, vamos supor que é gatinho de sítio, né? Que tem uma criação ali de ovelha, de porcos e tudo mais. Esse cocô seca, né? Isso é até bom ali para o cisto maturar e se tornar infectante. Aí o vento começa a soprar e leva para tudo quanto é lugar. O porco vem, a ovelha vem, vai comer a grama, come o cisto. O porco come também ali, né? O que tá ali é meio fuça, e porco come cocô. Porco é coprófago, que a gente fala, né? Ele, então, se alimenta de fezes também, ele come fezes. E esse é o mal. Então, são animais que podem aí, então, se infectar, tá? Roedores, né, estão no meio ambiente, pode então ingerir com qualquer outra coisa que ele come esses oocistos e ele vai ter o mesmo procedimento que vai ocorrer, tipo, no homem. Aí, vamos supor que vem um gato que é saudável e come esse rato. Ele pode se infectar também, porque comeu esse rato. Comeu carne crua, contaminada, tá?
Então, gente, ó, pouco depois que esses cistos, então, penetram, né, que a gente come, que eles forem consumidos, esses cistos vão liberar a forma do parasito, tá? Então, esses parasitos podem se mover e são chamados de taquizoítos, então. Os taquizoítos vão se disseminar pelo corpo do animal, tá? E vão formar aí cistos, então, no tecido nervoso e muscular. Vão ficar ali em uma estrutura em que ele pode ficar escondidinho ali dentro, então, né? E continuar ali seu ciclo de vida sem ser atacado muitas vezes pelo sistema imune, tá? Gatos são infectados depois de comer animais que contêm esses cistos, como no caso que eu falei do rato, tá? Pessoas podem ser infectadas ao comer carne mal cozida, se a gente comer a do porco que está contaminado, a da ovelha que está contaminado, ou ainda ser trazidos, né, de outra forma, como eu falei para vocês, por aspiração, ou de repente trazido mecanicamente por moscas em cima de alimentos e a gente come, também podem fazer esse tipo de penetração, né? Então, comer carne mal cozida, contendo outros alimentos, como uma água que não foi tratada, né? Outros materiais como solo, uma vez que a gente tem solo contaminado com fezes de gato, uma vez que criança senta, a gente não lava a mão. Aí passa na boca, né? Põe comida na boca e os dedos acabam levando, então, esses cistos para dentro, tá? Na hora de trocar a areia dos gatos domésticos, depois de e levar a mão à boca, né, sem ter lavado anteriormente. Em casos raros, as pessoas são infectadas ao fazerem a transfusão de sangue, né? Isso só se, sei lá, muitas vezes a pessoa realmente nunca teve nada, foi um portador assintomático mesmo, né? O sistema imune dele resolve bem, trabalha bem, ou ele tem pouco desses parasitos circulando e numa coleta de sangue pode dar o azar de, então, mesmo pouco sendo levado para aquela quantidade doada, né? Transplantes de órgão, né? Isso aí deve ser muito bem avaliado. Eu acredito que é muito dificilmente hoje em dia aconteça isso, tá? Em casos raros, a infecção é transmitida da mãe para o feto, né? Mas existe sim, e por isso essa preocupação com as gravidez, e principalmente entra aí a atuação do enfermeiro, né? Que atende nos postinhos, que tem essas mães indo, então muitas vezes questionar bastante, né? Essas mães para que se conheça bastante esse histórico aí delas, né? Nas pessoas, nas pessoas, os parasitas formam cistos em tecidos, ó, geralmente no músculo e no coração, cérebro e olho também, tá? Cistos podem permanecer na pessoa pelo resto da vida sem causar sintomas, que é o que eu falo. Muitas vezes a pessoa pode, né, ter um sistema imune que deixa tudo isso controlado e totalmente assintomático. E às vezes vai descobrir se por acaso realmente esse, por exemplo, quando ele entra nos olhos, então ele dá uma diferença na retina ali, e aí sim dá para se desconfiar e fazer um exame, e a pessoa fica sabendo tardiamente que ela teve essa toxoplasmose, então, tá? Os cistos podem permanecer pelo resto da vida sem causar nenhum sintomas, e eles podem se tornar ativos e causar sintomas, e se o sistema imunológico da pessoa estiver enfraquecido por um distúrbio ou medicamento. Então, pode também ficar o resto da vida sem nada, ou se ele tiver uma baixa mesmo aí, ó, desse sistema imune, ou tomar algum medicamento que também, né, acabe favorecendo todo esse processo de diminuição de, de, de fragilidade aí desse sistema imune, aí
ele pode dar ali, pode ser um gatilho, então, para que aí os sintomas apareçam, então, decorrentes dessa parasitose. Aqui a gente tem, então, pessoal, ó, opa, passar para cá. Aqui a gente tem o ciclo, então, como ocorre, né? Então, nós temos os felinos, né? Os gatinhos aqui como principal, os felinos também selvagens também pegam, tá, gente? Então, nós temos esses pequenininhos, então, normalmente os mais jovens, né? Que ingeriram e ele vai ter esse sendo o hospedeiro completo, então, da toxoplasmose. Esse pequeno, então, vai fazer as fezes deles ali no ambiente e essas fezes podem atingir alimento que esses roedores vão comer, ou pássaro, né? Também ali vem comer alguma coisa nessa grama e acaba comendo os cistos juntos, tá? E o que acontece? Nesses hospedeiros, ele vai ficar ali inseridos ali em meio à musculatura, em meio ao coração e alguns órgãos aí. Bom, pode ficar nesse ciclo, como também, olha, esses cistos podem ser ingeridos por suínos, por caprinos e também vai ocorrer a mesma coisa, tá? Também vai ficar lá aderidos à musculatura. Aí o que acontece? Aí nós então comemos as carnes então mal passadas também desses animais. E aí nós também ficamos com esse parasito, que também se alojará em musculatura, em órgãos importantes, como a gente falou, né? Até mesmo nos olhos, então, tá? Existem várias formas que esses parasitos podem estar, então, dentro desse hospedeiro e dentro desse hospedeiro. Só lembrar que essa forma de taxoíto aqui, ó, às vezes eles vão estar presentes até mesmo em líquidos, né? Porque esses parasitos podem estar tanto em musculatura como livres em alguns líquidos, né? Corporais que a gente tem, tá? Então, essa forma de taxoíto, que tem a forma da bananinha, ele pode estar presente no leite de uma mãe infectada e ele pode então passar então esse taxoíto para a criança. Esse é um dos perigos também. Mais raramente, mais acontece, tá? Temos aqui cistos com bradizoíto. Isso aqui, gente, esses cistos vão estar aqui, ó, na musculatura. Então, são cistos que estão cheios de bradizoítos, que um pouquinho diferente dessa forma aqui, tá? Aqui se reproduz, aqui também é aquela de reprodução lenta, tá? Que ele fica mais calminho ali dentro, então, dessa musculatura, nessa forma, mas que ele está se reproduzindo, então, mais lentamente, tá? E o cisto, esse aqui são essas formas, então, esse é o cistozinho que a gente vai ingerir, portanto, tá, gente? Então, de toxoplasma, é isso aqui quando a gente olha o cisto através de uma microscopia, tá? Aqui tem algumas formas, então, que a gente tá vendo aqui de transfusão, transplantes, né? Transmissão transplacentária também, que a gente comentou, que pode ocorrer, e por isso que tem esse fator aí de grande importância, né? Da mulher fazer o seu exame para saber realmente se ela está livre desse protozoário, para que não ocorra, então, essa transmissão para o bebê, uma vez que a gente sabe que pode causar problemas seríssimos, né? De encefalomegalia, também pode causar até morte mesmo dessa criança, meningoencefalia também. Então, é uma doença bastante preocupante, tá? E aqui também mostrando, ó, que fora o comer carne, nós também podemos adquirir esses
os cistos através de quê? De alimentos que estão lá, que foram, né, infectados com cistos através de outros insetos que trazem mecanicamente aí nas patinhas e sentam no nosso alimento, numa água, né? Que, por exemplo, vamos supor que esse cocô aqui choveu e ele foi carregado para dentro de uma mina e essas pessoas bebem água de mina, sem filtrar, sem ferver. Então, vai ser então ingerido através de água também não tratada. Caixinha aqui, olha, né? Uma caixinha de areia. Então, se esse cocô tá aí há muito tempo, né? Então, foi tempo suficiente para esses oocistos, então, ficarem infectantes. E se eu vou limpar, tá muito seco esse cocô, eu posso soltar. Esses ovos, esses cistos são muito leves. Então, eles podem, né? Fazer parte da poeirinha ali enquanto a gente está limpando a caixinha ou mesmo manipulando ali, criança, né? Que ele pode entrar através das vias respiratórias ou então através da boca e serem então digeridos, então dessa forma. O cisto é expulso ó, nas fezes dos animais após 9 dias, então desses gatinhos, né? Após 9 dias que eles foram infectados, eles já estão eliminando cistos nas fezes. O gato expulsa 500 milhões de oocistos a cada fezes realizada. Forma mais grave da doença, geralmente crianças recém-nascidas, né? Que adquiriram a doença via transplacentária, caracterizada por encefalite, ó, né? Que a gente falou, hepatomegalia, hidrocefalia, microcefalia. Então, pode ter taxas de mortalidade aí altas. Em casos raros, a infecção transmitida da mãe para o feto, né? Nas pessoas, os parasitas formam cistos em tecidos, geralmente no músculo, no coração, cérebro e olhos. Cistos podem permanecer na pessoa pelo resto da vida, né? O que a gente já comentou lá em cima. E podem se tornar, então, realmente aí ativos, ó, se o sistema da pessoa baixar e estiver aí enfraquecido por meios de medicamentos, né? A gente logo pensa que uma pessoa que, por exemplo, está fazendo um tratamento quimioterápico, né? Então tem todo esse sistema imune aí baixo e ela vai ficar bastante propensa, então, tá? Bom, pessoal, alguma dúvida aí? Viu, Silvia? Oi, professora. Eu tenho que passar a formativa, a última de vocês, eu vou passar só relacionada a esses dois últimos parasitos. Vocês fizeram sobre o tripanossoma e sobre a leishmania, foi isso, né? Uhum, isso. A da primeira, né? Uhum. Vocês acharam muito difícil fazer o mapinha mental ou não? Não, professora, foi tranquilo. Foi tranquilo? Então, Aham. tá. A gente tem outros sem ser o tripanossoma sem ser o tripanossoma, a leishmania fizemos no primeiro e agora no segundo, que a gente tem bastante, tem a giardia, tem a entamoeba, tem toxoplasma. Eu vou ver dois que não sejam tão complicados e eu vou fazer esse pedido de novo, então, já que não foi tão complicado assim, eu acho que dá para fazer bem e vocês, ao mesmo tempo, acho que guarda bem o conteúdo, não é verdade? Uhum. Então, tá Eu bom. acho bem mais fácil para É fazer mais mesmo. fácil? Ficou? É até gostoso, dá para você pintar, desenhar, é bem gostoso. Então tá bom, então tá bom. Eu já logo passo lá, tá, gente? Estou organizando as gravações aqui e logo coloco lá para vocês, tá bom? Tá bom. Professora, eu fiz uma atividade que eu fiquei meio em dúvida. Da aula 12, lá, a atividade. Tá escrito assim, cite as diferentes estruturas que encontramos no ciclo biológico da entamoeba, não sei do que lá, e seu sítio de localização. Uhum. Eu vi 2 ciclos lá, daí eu fiquei meio confusa. Eu não sabia se era aqueles da setinha ou era aqueles que estavam, acho que se era 2 ou 3.
Tá, o que você não entendeu foi o quê? Foi, as formas de vida? Aí, qual que era? Eu não sabia, tipo assim, não sabia qual das duas respostas eu colocava, entendeu? Tá, Não sei se dá pra mostrar aqui, tá no computador. tá, porque tem lá as formas dela, né? Que ela vai estar em forma mais de ameba ou então de Eu acho que não cisto. dá pra ver, né? Oi? Não, Eu não, acho que não dá pra ver, né? não consigo. Só aqui o tempinho aqui também já está acabando, ó. Mas são aquelas formas que ela tem, ou em quando ela está parasitando, que é a forma de ameba que ela está lá, né? Que a gente tem o nome certinho, e o cisto, quando ela também é o de resistência, então, com que ela é eliminada, tá? E o sítio de localização é o local que ela parasita. É isso que eu estou perguntando. Qual é o local que ela parasita dentro do hospedeiro? Aí só responder isso. Bem tranquilo. Então tá bom. Tá bom? Tá. Então, tá bom, Obrigada. pessoal. A gente se vê, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. até. Até.